Ser ou não ser mãe? Eis a questão. Que mudanças no perfil da mulher têm feito elas buscarem menos a maternidade? Sabe-se que a redução da maternidade é consequência de vários fatores, tais como projeto de educação sexual, planejamento familiar, utilização de métodos contraceptivos, maior participação da mulher no mercado de trabalho, expansão da urbanização, entre outros. Alguns anos atrás, as mulheres se casavam mais cedo, por volta dos 20 anos, e na sequência engravidavam, pois essa era a função que se esperava delas. Afinal, não trabalhavam fora. Engravidavam justamente no período que o corpo feminino é mais fértil e propício a gerar filhos perfeitos. Hoje elas estudam, trabalham fora e querem se realizar profissionalmente, buscando cargos, projeção financeira no mercado de trabalho. Assim preferem ter filhos depois da estabilidade econômica. Ocorre que esse depois é normalmente depois dos 30 anos para casar e depois dos 35 para ter filhos, quando já não há tempo biológico para ter tantos filhos. Além disso, atualmente, as mulheres têm níveis maiores de estresse, sobretudo as que vivem em centros mais urbanizados. Dessa forma, acabam produzindo mais cortisol, que é o hormônio que luta contra o estresse. O cortisol diminui drasticamente a fertilidade feminina, ou seja, quando as mulheres resolvem engravidar, já não possuem mais tanta fertilidade e podem demorar a conseguir a fecundação. Assim acabam tendo um ou no máximo 2 filhos. Por isso que nos países urbanizados, onde as mulheres priorizam a educação e o trabalho antes da constituição familiar, os números de filhos vêm caindo. A pressão que as mulheres sofrem também é um fator significativo para diminuir a maternidade. E o cansaço? A maioria das mulheres precisa desempenhar todos os seus papéis: profissional, esposa, dona de casa, mãe. Quanto mais filhos ela tem, maior é o desafio de ela equilibrar todos esses papéis. E o sustento financeiro dos filhos não é levado em consideração? Os estudiosos relacionam a queda da fecundidade com a expansão da urbanização. No meio rural, as famílias tinham mais filhos para que pudessem ter ajuda no trabalho do campo, para que pudessem ganhar mais dinheiro. Hoje é o contrário: quanto mais filhos, mais alto o custo para sustentá-los. Por que as mulheres ainda hoje são tão pressionadas socialmente a ter filhos? Isso acontece porque convencionou-se que as mulheres possuem papéis a serem desempenhados. E, embora os papéis femininos impostos pela sociedade tenham passado por transformações importantes ao longo do tempo, as mulheres que não se casam ou não têm filhos continuam a serem cobradas por isso. Afinal, essas sempre foram as duas funções principais das mulheres: casar e ter filhos. Nasceu mulher, portanto, tem útero. Logo, sua função no mundo é procriar. A sociedade ainda espera que a mulher ocupe as funções tradicionais. Dessa forma, as mulheres que não assumem essas tais duas funções impostas parecem estar renegando a sua própria natureza. Então, uma mulher que não casa e não tem filhos foge à sua própria natureza? O pensamento chega a ser cruel e opressor. Se não pode ter filhos, é uma pobre coitada. Se não quer ter filhos, é fria e sem sentimentos. Essa cobrança social é tão internalizada, já que são gerações e gerações repetindo o mesmo comportamento. Comportamentos esses que acabam exigindo de si mesmas a repetição de algo. Por que isso acontece? Mesmo quando falamos de mulheres esclarecidas e independentes, com alto nível educacional e social, porque de uma forma inconsciente todos nós queremos ser aceitos, todos queremos fazer parte de um todo, todos queremos ser, de alguma maneira, aquilo que a maioria é, e muitas vezes isso acaba confundindo a mulher. Será que ela realmente quer ser mãe? Será que ela tem esse tal instinto materno? Será que ela está preparada para ter filhos? Pode ser que não, pode ser que elas não queiram, pode ser que elas tenham outras formas de realizarem-se pessoalmente e serem plenas, mas continuam cobrando-se por isso.
continuam vivendo um duro duelo interno. Você deseja realmente ser mãe ou você está sendo apenas pressionada pela sociedade? Quando uma mulher toma uma decisão de não ter filhos, consciente ou inconsciente, a sensação que ela tem é como se ela estivesse traindo a sociedade e a espécie humana. Recai sobre os seus ombros o peso do preconceito. Julgam-na anormal, egoísta, não feminina, incapaz e até fútil. Apesar disso, a mulher precisa fazer uma escolha: ser mãe ou não. E essa escolha precisa ser feita se ela é pressionada ou não. Então, o ideal é que ela tente investigar os seus próprios desejos, olhando para dentro de si, revendo a sua história de vida, seu convívio social, suas feridas e traumas, suas realizações e ambições. É preciso olhar para dentro, fazendo um esforço para ir além das cobranças e tomar a decisão. E digo mais: uma vez tomada a decisão, a mulher precisa ter claro que toda escolha tem uma consequência. Ser mãe tem uma parte boa e uma parte ruim. Não ser mãe também tem uma parte boa e uma parte ruim. O que mais acontece são mulheres que não conseguem lidar com a consequência ruim da decisão que ela tomou, tendo filhos ou não tendo filhos. As mulheres não conseguem enfrentar o arrependimento e isso, consequentemente, gera pressão. O ideal é conseguir fazer a escolha mais certa, olhando profundamente para dentro de si. Se isso não foi possível e a escolha feita não foi a mais certa, gerando assim dificuldade em lidar com as consequências, teremos de arrumar ferramentas para a mulher aceitar essa escolha. Afinal, nesse aspecto, não dá para viver arrependida depois. É preciso fazer uma escolha e viver bem com as consequências dela. Como lidar com a pressão social para uma mulher que não quer ter filhos? A principal dica é que toda mulher tem que lidar com a rejeição. Esse é o principal ponto. Se ela melhora essa questão da rejeição, ela não vai se incomodar com o que a sociedade quer, no que a pressão da família faz com ela e se as amigas sugerem que ela seja mãe. Com certeza, ela vai aceitar melhor a decisão que ela tomou, com mais consciência, sem o peso emocional do sentimento de rejeição. Mulher sem rejeição consegue lidar melhor com as consequências da decisão de não ter filhos. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para ajudar outras pessoas. Tchau, tchau!